Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e já estamos no capítulo 7 da carta aos Hebreus. Então vamos lá. Melquisedeque e o sacerdócio levítico. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa Rei de Justiça, e ele é também Rei de Salém, isto é, Rei da Paz. Sem pai, nem mãe, nem genealogia, sem início de dias, nem fim da vida. Ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo dos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e ainda lhe deu sua bênção, a ele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, aquele que recebe a bênção é, sem dúvida, menos importante do que aquele que a dá. Além disso, os filhos de Levi que recebem o dízimo são homens mortais. Lá, porém, o dízimo foi recebido por alguém do qual se declara que está vivo. Podemos até dizer que, na pessoa de Abraão, aquele que devia receber o dízimo, Levi entregou o dízimo, pois ele estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque veio ao seu encontro. O sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez de se dizer segundo a ordem de Araão? Mudou o sacerdócio, então necessariamente muda também a lei, pois aquele de quem se dizem estas coisas não é da tribo de Levi, mas de outra tribo, da qual nenhum membro jamais exerceu o serviço do altar. Pois é evidente que nosso Senhor descende da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes.
Tudo isso fica mais evidente ainda quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois ele recebe este testemunho: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este fato significa a abrogação do preceito anterior, por ser fraco e inútil, pois a lei não levou nada à perfeição, mas significa também a introdução de uma esperança melhor que nos permite aproximar-nos de Deus. Tanto que isto não aconteceu sem prestação de juramento. Os outros tornaram-se sacerdotes sem que alguém prestasse juramento. Jesus, porém, tornou-se sacerdote em virtude do juramento daquele que lhe disse: O Senhor jurou e não voltará atrás. Tu és sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou o fiador de uma aliança melhor. Há outra diferença ainda. Os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Jesus, porém, uma vez que permanece para sempre, possui um sacerdócio que não passa. Por isso, ele tem poder iluminado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constitui alguém que é filho perfeito para sempre. Certo. Então, esse é o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Bom, a palavra aqui é uma referência daquilo que homenageia a realidade sobre a admiração do ser humano, que converte aquilo que aparece a ele a uma definição de posição comunicante. Mas é difícil para mim compreender que esta palavra, com todo esse poder de definições que para mim é palavras combinadas, né? Esse efeito alquímico de processos que dirigem-nos a uma sabedoria em comum,
Naquela época que foi escrito esse texto, acredito eu que dentro do contexto, isso aqui levava os seres a refletir de uma forma diferente da qual nós iremos refletir até então. Nem por isso não é um treinamento de reflexão daquilo que ganhou definição pelo olhar maduro de um homem. Um homem que desejava, pelo amadurecimento, dar fruto, dar futuro, dar sabor para todos os demais experimentarem e verem que é bom fazer o mesmo. Então, quando a gente entra em contato com essa natureza e consegue o amadurecimento para até mesmo colher a comunicação que vem do alto, mas eu não estou falando do alto de Deus, porque tudo vem do alto de Deus, mas do alto apreendimento do homem que se tornou maduro por assumir os seus próprios erros. E de alguma forma isso é isso é uma isso é um sacerdócio, né? Essa que é a palavra. Ó, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Tudo isso fica evidente ainda quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Ou seja, aquele que anda com o sacerdote pode se tornar um pela, pela transmissão, né? Ah, então, veja bem, quando nós aprendemos e passamos adiante aquilo que a gente aprendeu, de alguma forma isso é mais doce, ou aprender isso faz a realidade se tornar mais doce, né? Mais temperada harmonicamente do que se a gente não aprender. E o poder da comunicação nos dá essa essa característica que se difere um pouco dos outros seres vivos. Entretanto, se você olhar para os outros indivíduos com bastante atenção, você vai ver que isso se repete, mas não com tanta obsessão da qual o homem se dispõe. Pela delegacia de, de, de obrigações e distribuições dessa perpetuação que às vezes se vê em alerta contínuo e não consegue descansar e encontrar paz por isso. Os animais, entretanto, eles adquirem um amadurecimento e passam adiante. Só que a forma de passar do animal, ela é uma forma muito integrada ao andar em conjunto, né? É como se a transmissão da informação ela fosse objetiva ao extremo, certo? Muito objetiva. Não existe outro caminho que não a transmissão objetiva de uma informação. O animal ele está sempre em objetivo. Ele não tem essa ilusão de descanso. O descanso para o animal é um objetivo, é uma tarefa.
Você está entendendo que o animal ele não se engana quando ele está adquirido de sua posição madura, né, do seu amadurecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Os seres humanos, atualmente, eu não sei, não posso falar muito bem da época a qual esse texto foi escrito, mas atualmente é, o acolher do amadurecimento ele está sendo escolhido pelas próprias pessoas pela oportunidade que são dadas. E nós conseguimos isso porque nós lutamos de alguma forma para com que todos pudessem ter o direito de escolher qual é a fonte de amadurecimento que ele vai procurar. Então, veja só, você vai procurar a igreja, você vai procurar o comércio, você vai procurar os seus pais, a escola, a internet, os websites, né? Vamos dizer que você entra na internet e tem vários sites, mas aí o que você vai escolher como acolhimento sacerdotal, como uma fonte de amadurecimento para elevar você a uma aos céus, né? Então há uma santidade, né? Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifício a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Então, o que acontece? Quando Jesus Cristo ele escreveu na vida o perdão, o sacrifício, ele mostrou de uma vez por todas para todos nós que na nossa vida a gente só deixa uma coisa boa quando é, a gente entrega essa essa coisa como nós entregamos isso é, da forma madura, amadurecida, né? É essa palavra que a gente está utilizando para gerar um vínculo de treino e engatilhamento dessa palavra. Então, o amadurecimento ele nos permite deixar uma riqueza. E esse deixar essa riqueza é uma garantia de que iremos voltar pela riqueza que deixamos. Você entende? Quando a gente deixa uma riqueza, algo maduro, né? Muito provavelmente o amadurecimento se semeará, porque é bom, porque é maduro, né? Porque é possível de alimento, é alimentável. Então você tem uma garantia, porque está maduro. E Jesus Cristo, ele, de uma vez por todas, quando se sacrificou, ele disse, né? Olhai com bondade
para o sacrifício, né? Olhar com consciência desse sacrifício. Porque quando ele faz o sacrifício, ele nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Então, o que é mais precioso? Você juntar bens ou você se amadurecer sobre os bens a ponto de os sacrificá-los em nome do amor de Deus, em nome da forma correta de seguir o amadurecimento. Você vai seguir qual sacerdócio? Qual imposição? Porque o amadurecimento seu, ele é único e, cara, ele é incrível. O seu amadurecimento é algo que todos nós, de alguma forma, queríamos experimentar. E nós esperamos com esperança e esperaríamos alimentar do seu amadurecimento. Veja você, quantos amadurecimentos não nos serve diariamente de alimento e nos salva, né? Porque nós temos tantas coisas e tantos modos de arrecadar essas coisas que é impressionante o quanto o amadurecimento trouxe para nós por Jesus Cristo, aquele que conseguiu tirar o pecado do indivíduo em amadurecimento. Porque você já imaginou se a pessoa escondesse e não amadurecesse? Ela se escondesse o seu processo de amadurecimento e não nos contasse qual é o caminho de amadurecer segundo a sua palavra que se faz viva, porque é uma identidade dessa pessoa em sacrifício de procurar soluções para si, para sua família e todos aqueles que da sua família um dia serão, pela consciência de sermos um com Deus. Então, você começa a ver o quanto é poderoso o nome de Jesus, porque ele é a representação daquilo que nos salva, né? Mas ele, no seu lugar, traz a salvação, porque você, ao seguir Jesus, você encontra um propósito para o seu amadurecimento, para a palavra que se fez vida em você, a palavra de amadurecimento, o sacerdócio e nos adoçar, nos proteger. Doce é a mesma coisa que proteção. Dentro de... É como se fosse uma programação doce para uma semente. Quando o fruto envolve a semente em um doce, é para ser mantida como semente até que ela encontre sua paz, a sua terra, a sua locação de ser brotada, ser elevada ao céu e ser coroada na presença de Deus, dando do alimento que ali tinha, do doce que ali tinha, aprendendo, né, como um leite materno, aprendendo a se autonutrir e procurar
experiências dessa nutrição pela volta que ele vai fazer até que ela encontre novamente com esse sumo sacerdócio envolver-se, sua semente preciosa, sua amadureção, sua direção de armar para dar a vida e se salvar, porque irá germinar novamente e ali existe a sua essência e ali lhe faz voltar e voltar novamente. E aí lhe faz ver que você é o resultado dessa volta. E você está voltando. E essa volta de Jesus, e essa volta de você, e essa volta de adquirir isto, lhe faz fazer o certo hoje. E nós esperamos que você o faça pelo bem de você e para que nós possamos adquirir o seu amadurecimento, o seu bem, para a honra e glória da nossa perpetuação. É claro que se você não se perpetuar bem, sua mãe vai buscar aonde for preciso, suas mães, né? Vão procurar aonde for possível para te salvar. Mas é isso que você quer para sua mãe? Sua mãe, ela quer tudo o seu bem. Mas você quer dificultar as coisas para sua mãe? Porque ela deseja te manter. Você está entendendo que ela, a sua mãe, ela é uma ótima caçadora do seu bem-estar. E ela procura quando ela sabe que você não está bem. Porque ela sabe quando você está bem, porque ela gerou você e o seu bem na memória da realidade que você adquiriu no útero dela e assim sucessivamente foi projetado para os céus, ou seja, para fora do útero, para ser geminado e, ser reconhecido pelas todas as alianças que Deus trouxe na nossa terra e perpetuou o florescimento e o influenciamento a partir do amadurecimento dessa vida. Certo? E o nosso papel é organizar a vida no amadurecimento de Deus e organizar toda nossa reunião no amadurecimento de Deus, para que todos possam ter certeza dessa vida e dessa graça, até para aumentar a nossa segurança, pois se alguém não tiver, precisamos lhe perguntar com a honra e glória do respeito o porquê não. E eu tenho muitos porquês não para responder, né? Tenho muitos porquês não. E de alguma forma isso é tão triste. É tão triste que eu me recuso a falar nesse momento. Mas eu tenho certeza que você soube, saberá ou sabe do que eu estou falando. Porque nenhum ser humano é insensível para não reconhecer que os problemas eles estão se causando, estão nos acidentando, estão nos modificando e nos afastando do amadurecimento verdadeiro.
da escala de universo pela honra e glória do sacrifício de Jesus. E, cara, imagina a gente achar que tá fazendo como Jesus, mas não estiver fazendo. Aí é mais perigoso ainda. Porque imagina só, cara, se nós acreditarmos que estamos fazendo como Jesus e não estivermos fazendo, imagina o quanto a gente está se afastando a cada momento do amadurecimento verdadeiro. E tem esse drama mesmo, porque isso tudo nos encontrará em algum momento se não fizermos hoje, né? Se não assumirmos nosso pecado, nossa culpa e procurarmos de alguma forma possível que Deus nos dá a organização e a fé, a continuidade dessa reforma para que possamos realmente não só acreditar no paraíso, mas termos a certeza plenamente, porque nós construímos em honra e glória pela coordenada de Deus o paraíso que tanto nos é esperado, expectado, desejado, pois aí não haverá dúvida de que Deus é o nosso Senhor e de que podemos viver e gostar da vida por isso e não ter condição de viver nisso, né? Dentro dessa organização, né? Ninguém vai sentir, né, inadequado, falho, sem técnica, sem sabedoria, sem posicionamento, sem operação, sem sentido, sem trabalho. E eu acredito que um dia a vida ela foi assim, mas a transformação trouxe para alguns sucesso, para outros fracasso. E, e ao mesmo tempo, essa falha contínua. Então, quando a gente conseguir reduzir, né, essa falha, quando a gente conseguir se conectar plenamente com o Criador e com todas as ordens e razões, nós não falharemos mais. Você acha que é, o espírito ele falha? Né? Você acha que o corpo ele falha? Né? Você acha que a matéria ela falha? Você acha que alguma coisa que foi feita falha? Então por que que a gente colocou esse esse substantivo para caracterizar as substâncias quando elas não estão atuando como a gente esperava que atuasse? Por quê? Por que nós colocamos esse adjetivo nas coisas? Está falhando. Essa é a falha. Falhou. Por que que a gente coloca caracteriza as coisas se as coisas são perfeitas? É, é incompreensível para mim, né? Falhar, né? É para dizimar a culpa, né, do culpado e assumir que
A culpa não é só de alguém, é de vários, né? Não sei, né? É... Então, talvez seja porque a gente sempre espera, a gente esteja esperando mais do que as coisas proporcionam, né? E isso é, de alguma forma, é, inumano, né? De alguma forma é inumano. Esperar mais do que precisa. Quem que inventou isso, né? A pessoa que quer dormir, ela só quer dormir. Quem que está inventando o além do dormir? O além do verbo, né? Então aí é que tá. O animal ele é objetivo. O ser humano ele é multiplicador de objetivos em um objetivo. E talvez isso dê ao objetivo o direito de falhar, o direito de ser imperfeito. Mas é perfeito. Como ele ganha o direito de imperfeição? Pelo pecado do homem. Ele tinha um objetivo apenas. Mas agora, dentro desse objetivo, ele começa a colocar vários para sustentar poder e razão de, de posição na sociedade. E isso destruiu tudo, porque era só um objetivo. Agora continua sendo um objetivo, mas com a falsa aparência que nos faz ver as coisas de uma maneira falha e admitindo a falha, porque a gente transformou o objetivo em um efeito ilusório de múltiplos objetivos, certo? E aí a gente diz que os seres humanos eles são mais qualificados do que os outros. Eles fazem mais coisas do que os outros ao mesmo tempo. Eles conseguem fazer várias coisas. Olha que falha, cara. Que falta de objetivo. Que pessoa cheia de objetivo, né? O objetivo é um só, é viver, sobreviver. Por que que a pessoa tem tantos objetivos assim na vida? E por que que ela todo dia acorda dizendo que merece tudo o que tem? Porque tem várias coisas para fazer na vida, vários objetivos. E ela tem poder sobre várias coisas que lhe ajudam aí pro objetivo. E ela merece tudo isso e ele merece tudo isso porque o mundo espera dele que ele faça esses objetivos. É um ser complexo, evoluído, um ser desigual a todos os seres, um ser que não pode admitir falha. Tem muita coisa para fazer, mas não existe falha, né? Ah, mas e quando acontece isso, isso, aquilo? Alguém quis que acontecesse. Não, não é. Essa é a resposta. Alguém quis. E esse alguém conseguiu. Enquanto você acha que falha, alguém que quis
para ele não falhou. Para ele foi o resultado que esperava. E aí você quer ser inteligente o bastante para contar aquilo que Deus, operou? Você quer ser inteligente para contar as areias da praia? E ter a certeza de quantos grãos ali tem? Por que que os grãos tem? É isso que você quer? Não sei. Mas volto a dizer, né? Não existe nada que falha. Todos nós estamos obedecendo perfeitamente na ordem que fomos e estamos dados. Acontece que as pessoas, elas tomam o poder, a licença da verdade para se apropriar de uma mentira e colocá-la em suspense na organização da natureza, mediada pelos valores desse suspense que nos faz ver as coisas a partir de eufemismos, a partir de endereçamentos categóricos, endereçamentos vetoriais, só para o classicismo classificar as coisas de uma certa forma, as colocando em estatística de conexões com os elementos de poder direcionados. E aí se dar a eles uma certa criação de sustentar razões pelas conversões desses poderes em fluidez, em sonância. Mas não é uma verdade. São apelações sofistas. São sofisticações daquilo que aconteceu. Então, a busca por reduzir ou saber do que aconteceu é alta. Talvez seja o maior investimento por trás daquilo que nos reveste. Talvez seja algo que Deus cuida com muita atenção. Não sabemos. Mas talvez esse seja um Deus na realização dos seres humanos de procurar a Deus. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!